Fala pessoal, tá começando agora o primeiro e o mais novo podcast da Solvicar, o seu estúdio automotivo mais chique, mais refinado e mais irado de Itaipu, que você já conhece também no YouTube, pelo Instagram, agora de canal reforçado com a chegada de mais este podcast super bacana, onde o Zeca, primeiramente, Zeca, muito obrigada aí pelo privilégio de estar conduzindo esse primeiro podcast aí para a gente estar apresentando para a galera. Mas quero aproveitar para dizer para você que nos próximos episódios, o Zeca, quem está no comando, ele que está na direção e que vai estar trazendo aqui especialistas para falar com você tudo o que você precisa saber sobre carro. Então, olha só, para você que está chegando agora, você que ainda não se inscreveu, já aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já coloca aí as suas sugestões, o que você quer ouvir desse fera trazendo aí para você. Zeca, é contigo, manda aí as apresentações. Fala pessoal, sou o Zeca, você já me conhece, sou da Solvicar Studio e hoje eu vim fazer parte desse podcast top, falar um pouquinho da Solvi, o que você já conhece, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta também, a gente vai estar aqui, vocês podem deixar o que vocês realmente querem saber, tá? Então hoje vai ser um podcast mais descontraído, um pouco mais, falar um pouco mais do nosso dia a dia, então é só mandar a pergunta que estamos aqui. Exatamente, ó. O Zeca é modesto, ele falou que vai falar um pouquinho da Solvi, um pouquinho nada, porque tem um baú de histórias aí, né? Afinal de contas, a Solvi é uma marca que já existe há muito tempo, que começou lá atrás, ainda quando nem era esse endereço, nem isso, Zeca? Exatamente. Como é que foi a história o seu envolvimento assim, no mundo automotivo? A minha história no mundo automotivo tem mais de 30 anos, né, na verdade. Então, eu trabalho com carro desde quando eu me conheço como gente. Eu já tentei ir para outras áreas, mas infelizmente, ou felizmente, né, felizmente. felizmente eu sempre voltava para o mesmo lugar, que é trabalhar com carro. Então, assim, sempre foi uma paixão, sempre amei carro. Desde a década de 80, que eu era garotinho, mas eu sempre vi os carros e eu queria trabalhar com os carros. E hoje a gente tem uma marca consolidada, né, no mercado, a gente já trabalha com isso há mais de 30 anos, então, e a gente domina também no que a gente faz, né? Não somente é apaixonado, mas também a gente tem a arte de fazer e fazer bem feito. Acho que esse é o maior segredo, né, da história de sucesso dessa empresa. Se alguém te pergunta qual é o sucesso, é o amor, porque é muito bom isso, quando a gente vai, a gente se encontra, não, é aqui que eu tenho que ficar. E assim, isso é muito transparente para os clientes também que chegam lá, né, porque aqui nos bastidores, tá, gente, eu já estive lá na Solvi, e aí é muito interessante quando a gente está lá gravando os conteúdos, fazendo coisas, e chega um cliente, o Zeca para tudo, porque o cliente que chega na Solvi é prioridade, aquele cliente tem que ser bem atendido, tem que ser abraçado pelo Zeca, porque por mais que exista uma equipe por trás dele ali, dando todo o suporte, fazendo o aparato, colocando a mão na massa, pô, é aquele abraço de primeiro impacto, sabe? Cara, pode deixar comigo, seu carro vai ser bem abraçado, vai ser bem recebido. Isso é muito verdadeiro, isso aí não tem valor que a gente consiga mensurar, né, Zeca? Com certeza. Nós temos clientes de mais de 20 anos também, consolidado, cliente que não somente ele volta, mas como também ele recomenda outras pessoas, outros conhecidos, outros clientes. E assim, é algo que se torna até depois uma amizade, se torna uma família, porque como a gente trabalha com isso há muito tempo, a gente domina muito essa área, e as pessoas confiam muito na Solvicar Studio, confiam muito no Zé. Então isso aí é algo realmente que faz o diferencial do mercado hoje, porque tem muitas oficinas aí que, infelizmente, né, eu não vou aqui citar, mas Claro. é algo assim, a gente trabalha com um bem, né, um bem material que realmente é algo que o cliente está ali porque realmente ele quer fazer um bom trabalho, ele quer ter um retorno, ele quer fazer algo no final e ele vê que realmente ficou exatamente como que ele queria. Até porque quando a gente fala do carro, a gente está entregando na mão da outra pessoa uma peça que tem tudo a ver com a nossa segurança. Afinal de contas, é de carro que você vai para o seu trabalho, que você leva a criança para a escola, então você, de repente, confiar o seu meio de transporte a alguém que, né, meio lá, meio cá, a gente precisa ter um certo tipo de cuidado. E claro, que ninguém quer ficar batendo ou estragando o carro toda hora.
Mas a Solve vai muito além disso, né? Porque além da Solve cuidar hoje dessa parte da mecânica, tem a estética automotiva. Eu queria que você Exatamente. começasse falando sobre isso, porque assim como nós, mulheres ou homens, somos vaidosos para nos embelezar, os carros também merecem o seu lugar na estética. Então conta pra gente que conceito foi esse. E a estética automotiva nada mais é do que um complemento, né, do que já existia do automobilismo. Então, as pessoas começaram a entender a necessidade de cuidar mais do carro. Lá, alguns anos atrás, não tinha tanto cuidado, até mesmo porque tipo de tecnologia, que não tinha muita tecnologia. Hoje nós temos ferramentas, temos tecnologia que nos proporciona a gente fazer algo realmente impactante no carro do cliente. O cliente chega lá com um carro totalmente detonado, um carro sujo, um carro muitas vezes com a higienização, com a parte interna muito suja. E a gente hoje tem tecnologia, a gente tem ferramentas, a gente tem material que a gente consegue proporcionar, entregar algo realmente surpreendente para o cliente e ele ficar assim surpreendido, tá? E na área da estética temos também hoje a vitrificação de pintura, que é algo realmente uma proteção extrema, né, para o carro, que vai deixar ele totalmente embelezado, ele com muito mais brilho, com muito mais proteção. E temos também o PPF, que Mas é uma peraí, outra. Zeca, só um instante. Deixa eu fazer uma Tá, pausa aqui, porque desculpa. a sua. É muita Não, coisa, não, né? não precisa se desculpar. A Solve é muito rica em serviço, mas Uhum. você falou de um assunto aqui que eu acho essencial. A gente já falou de segurança, mas eu quero falar de saúde. E o fator saúde está na higienização. Você sabia que médicos e especialistas falam, inclusive, que a gente deve trocar o nosso colchão, o nosso travesseiro com uma certa frequência? Porque a gente está falando de um estofado, isso também tem a ver com o seu carro. Aí você está acostumado ali a lavar o seu carro, faz aquele oba-obazinho ali por fora e esquece dos bancos, esquece do teto. Quer dizer, que seu carro está na rua todo dia e você está ali dentro daquele espaço e poeira e tal. Como é que é isso, Zeca, essa higienização dos bancos? Qual é a frequência que cada cliente deve fazer a higienização? E o que que isso impacta ao final, se você for vender o seu carro futuramente, na conservação dos bancos, a utilização dos produtos corretos, até mesmo para boa manutenção e conservação? Então, a nossa higienização, nós removemos todos os bancos dos carros, né? E chega lá para fazer a higienização, até mesmo para a gente poder ter acesso àqueles cantinhos que o aspirador não consegue, a escovinha não consegue, a gente remove os bancos para a gente ter acesso e a gente deixar o carro impecável, sem nenhum detalhe, sem nenhum vestígio. A gente aproveita para poder jogar um bactericida no carpete, a gente lava os bancos totalmente fora, justamente para a gente limpar embaixo, às vezes até embaixo do banco, que você não tem acesso, um banco no lugar, a gente remove tudo e faz aquela higienização para poder ficar 100%. Aquela limpeza profunda. E eu ouvi Profundo. dizer que tem um tal de um shampoo lá, como é que é isso? É o Hoje, chantilly? hoje tem vários tipos de shampoo, né? Tem um shampoo neutro, tem um shampoo que ele é o ácido. Então, geralmente, o mais comum que a gente usa é o shampoo neutro, que é o que dá o banho de chantilly, né? Que deixa aquele carro Hum. todo embelezado, todo branquinho como a neve. Então, esse é o shampoo que faz o banho de chantilly. Agora me conta uma coisa, vai rolar uma promoção aí de Black Friday para esse banho de chantilly para os carros dos A gente clientes? Como é está que a é gente isso? tá, a gente tá bolando algo aí legal aí para poder trazer para os clientes Hum. aí uma novidade legal aí. Então, beleza, tá falado. Então, a gente dando continuidade aí. Você falou sobre vitrificação e que mais? Quais são os mais procurados? O que mais chega lá para você? A vitrificação. Tem o polimento, né? O polimento técnico, que é um polimento mais elaborado. A gente tira todos os riscos do carro, a gente deixa o carro realmente impecável. E todo cliente sai de lá e sai de lá assim, totalmente satisfeito, porque a gente entrega muito do que além do que a gente realmente combina com o cliente. Tá? Então teve uma situação que um cliente ele deixou um Honda Fit para poder fazer um lava-jato. Quando ele chegou lá, combinou com um rapaz lá para poder fazer um polimento. Quando ele chegou lá, ele viu que o carro dele estava totalmente, uma pintura totalmente bagunçada, o cara não sabia o que estava fazendo, e ele levou o carro para a gente poder resolver. E aí, quando nós identificamos, vimos que trabalharam com material que não era adequado, uma boa Uhum. inadequada, então nós fizemos a correção
e entregamos o carro para o cliente como realmente ele queria. Um polimento e o carro ficou um espelho e ficou exatamente perfeito. É sobre resultados que surpreendem, né? Exatamente. Agora, Zeca, esses dias eu estava conversando aqui também com um especialista, não em estética automotiva, mas nessa parte de consultas, de documentação, compras de veículos. E aí surgiu uma pergunta sobre carros elétricos, devo ou não comprar? E aí eu já vi, inclusive, no Instagram de vocês, a situação de um BYD que chegou com a porta amassada, e aí, por se tratar de um carro elétrico, você precisou fazer a remoção daquela porta. A nível de mecânica, o que você indica? É ou não recomendável? E aí? Já que ainda são poucos os profissionais habilitados a lidar com isso no mercado hoje, né? Boa pergunta. E, inclusive, tem muitos clientes também que chegam até a Solve, até o Zeca, para perguntar sobre isso. O que eu acho sobre o carro elétrico. Então, assim, eu não tenho, assim, como te dar uma certeza, tá? Mas é uma tendência que veio para ficar, isso é fato, não tem como correr disso. É um carro realmente tecnologicamente falando. Eu falo que eu já andei em vários carros elétricos, os carros são surpreendentes, uma potência assim, pô, sinistra mesmo. O E carro é silenciosa, realmente, né? A máquina, né? sem falar nisso. Então é um carro excelente. Mas agora, o futuro, a gente já não sabe muito, né? Então, assim, mas é um carro realmente espetacular e é um carro que precisa de um profissional, realmente um profissional qualificado para você trabalhar num carro desse. Por exemplo, Uhum. na área de funilaria e pintura, para poder você fazer uma lanternagem num carro desse, você precisa, e muitas vezes, remover a peça do lugar para poder fazer totalmente a correção daquela peça para depois colocar novamente no lugar. Porque é um carro Nossa, totalmente eletrificado, então você não tem como fazer uma lanternagem que às vezes que requer um pouco de eletricidade, a gente uhum. colocar e o carro em risco e até mesmo pegar fogo no carro. Ó, muita Então gente tem que não sabe escolher disso. exatamente o profissional correto. É curioso ouvir isso dos elétricos, porque é necessário colocar na balança o que vale a pena hoje, né? Investir em tecnologia, mas quando der um problema, de repente o investimento para a manutenção disso pode ser bem mais alta, né? Então, muitos clientes eles compram os carros, vão ficar 2 anos e automaticamente eles vão vender esse carro. Então, os próximos clientes que comprar esse carro, porque a bateria de um carro elétrico, se eu não me engano, é entre 8 e 10 anos de vida útil. Então, isso tudo aí tem uma relevância, né? Então, quanto mais tempo o carro for, né, passando, a bateria ela vai ficando, vai perdendo a vida útil dela, né? Mas a gente ainda não sabe, né? Porque esse futuro ainda não chegou para a gente, né? Os carros elétricos têm hoje o quê? Uns 2, 3 anos no mercado, no máximo. Aproximadamente isso. O futuro nos espera para a gente entender como é que vai ser isso. Ô Zeca, falando aqui em comprar carro de terceiro, já que você entrou nesse inteirinho aí, quero comprar o carro de uma pessoa e aí tem uma dúvida. Ah, mas o cara me falou que o carro tá tudo certinho, o único dono era carro de mulher. Essa frase tá tão batida, né? É Olha, verdade. vou te contar. Carro de mulher, o carro tá filezinho, aí leva lá o carro para você dar aquela olhada. O que se observa? O que se tem que observar na mecânica de um carro antes de comprar de terceiros? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar é a quilometragem, se a quilometragem está batendo com realmente o estado geral do carro, tá? Então, você vai olhar a quilometragem do carro e você vai olhar o estado geral do carro. Você vai olhar os pedais, você vai olhar os desgastes do banco, né, dos bancos, se realmente está compatível com a quilometragem. Vai olhar os pneus, dependendo da quilometragem, né? Vamos botar, o carro tem, sei lá, 60 mil rodados. Então, os pneus já têm que ter sido trocados, Uhum. os pedais já não pode estar com tantos desgastes, porque isso tudo bate, né, a quilometragem com desgaste. Então, isso tudo são características que você vai identificando para saber se realmente o carro tem aquela quilometragem ou não. E se Outro vale a ponto, pena o investimento também, né? exatamente, Porque outro ponto importante é se o carro já foi repintura, né, já foi feito repintura. Hoje temos um aparelho que ele mede a espessura da tinta, se o carro realmente ele já levou massa, ou se realmente ele já foi todo repintado. Então hoje tem várias maneiras de você identificar se o carro realmente é um carro que
está com aquela quilometragem certa ou se realmente está adulterado. Agora, essa questão da pintura, se já sofreu uma batida ou não, isso ainda interfere muito na desvalorização? Sim, porque se você tem um carro, que um carro é zero, né? Vamos botar que um carro acabou de sair da loja, e aí o cliente ele não quer pintar esse carro, porque na hora da revenda ele acaba desvalorizando um pouco. Porque quando Uhum. o carro está com a pintura 100% original, quando você leva para a revenda, com certeza ele vai valer mais. Mas uma Uhum. pintura bem feita, um profissional qualificado, você quase não vai perceber que realmente aquele carro foi feito uma repintura. Então, tem que saber exatamente aonde você está levando. Aí você entra numa outra questão muito interessante. Carro zero, comprar carro zero, ainda é um mito de que você não vai ter problemas ou não é nada disso? Muita gente está comprando carro zero hoje e está levando para as oficinas mecânicas. Porque Não, eu já tive esse problema. carro zero é carro zero, né? Até mesmo porque tem a garantia de fábrica. Então, se você comprar um carro zero, se ele der qualquer problema, você não tem que procurar um mecânico, você tem que procurar a concessionária onde você comprou e eles vão ali, vão avaliar e saber se realmente qual foi o problema e eles vão te indenizar ou resolver seu problema. É. Isso é fato. Com Beleza, até rela- aí tudo bem. Mas aí as pessoas compram um carro zero e aí, para manter aquele cuidado todo, aquela cara do novo, chegam lá na Soube para fazer os serviços de vitrificação em cima da pintura. Como é que funciona isso? Então, hoje, como nós já falamos aqui, a vitrificação hoje é uma proteção em cima do verniz. Ela vamos botar uma durabilidade a mais para o carro, o verniz do carro durar mais tempo. Então, nisso tudo, você tem uma aplicação de um produto, que ele vai te dar um certificado que vai durar de 3 a 5 anos, dependendo Uhum, do cuidado, até 10 anos. A uhum. vitrificação hoje ela faz isso. Ela te dá uma proteção, ela deixa o seu carro limpo por muito mais tempo, tá? Porque quando você pega a sujeira, como ele é autorrepelente, né? Ele dá repelência, então assim, o carro fica limpo por muito mais tempo. Com essa bagagem toda de mais de 20 anos de história e cuidando disso, tenho certeza que você tem aí um case de sucesso para contar pra gente, né? E aquele também, aquele case que foi o desafio dos desafios que marca a carreira de qualquer profissional. Conta aí. Então, case de sucesso, eu vou contar um aqui rapidinho, bem rápido. Um cliente, ele já conhecia a gente através das redes sociais, e ele tinha um Honda Civic, e ele queria fazer uma transformação no Honda Civic dele. E ele levou lá para a gente fazer, quase um desafio, né? O Hum. carro estava realmente bem detonado, com muitas coisas para fazer, e esse carro chegou bem, bem detonado, e aí ele pediu para a gente fazer uma restauração total do carro. O interior, os bancos, pintar as rodas, fazer um detalhamento, a pintura geral do carro. E no final ele ficou realmente surpreendido porque o carro ficou realmente impecável, ficou lindo demais. Nós desmontamos todo o carro, fizemos até um passo a passo de antes e depois. Inclusive esse vídeo está até no YouTube. Nós fizemos Hum. até um vídeo aula dele desse carro porque foi foi uma reforma bem completa e a gente Uhum. fez o passo a passo. E o cliente no Pô, final ficou assim maravilhado, né? pô, muito Ficou bacana, top, muito muito top. bacana. Vários outros, né, que a gente já fez aí, que senão a gente vai demorar muito tempo aqui contando aqui, né? Ô Zeca, vamos fazer aquela batidinha aí, serviços no geral da Solve. A gente sabe que a Solve Car hoje é uma das estéticas automotivas mais completas de Niterói e que está presente hoje lá na região oceânica, em Itaipu. Manda aí todos Exatamente. os serviços que vocês atendem hoje. Então, vamos começar pela funilaria e pintura, que é a lanternagem de pintura aqui no Rio, né? Parte de funilaria e pintura a gente pode fazer de tudo, tanto a gente inclusive está até terminando um chevetinho lá antigo, o cliente pediu para a gente reformar ele todo. A gente também mexe com carros antigos, não é nossa especialidade, mas a gente também estética, né? Que é a estética a gente faz desde a higienização, polimento, vitrificação de farol, pintura das rodas, pintura também das pinças, fazemos Uhum. o detalhamento do carro na parte interna. Se precisar também a gente faz banco de couro também, a gente tem parcerias também, Insufilme, PPF,
envelopamento, assim, é uma gama de serviços que, na verdade, a Solve é a oficina mais completa de Niterói, porque nós fazemos de tudo um pouco, mas não é de tudo um pouquinho melhorado, não. A gente faz de tudo um pouco com excelência. A gente se propõe a fazer, a gente faz com qualidade e a gente entrega realmente excelência. Beleza, maravilha. Então vamos aproveitar para deixar aí, para subir aqui na tela os arrobas, as redes sociais, o endereço completo, manda aí. No Instagram, no YouTube, no TikTok, é @SolveCarStudio. É só isso. Põe lá que já vai aparecer para vocês. Endereço telefone. Avenida Everton Xavier, 4094, Itaipu, Niterói. Então, e o telefone eu vou deixar para vocês aqui na tela, tá? Então, o arroba e o telefone. Bom, tá falado aí. Aproveita, já comenta pra gente qual é a sua dúvida, qual é o teu carro, qual é aquela pergunta que você quer mandar para o especialista, que o Zeca tá conectado aqui quase 24 horas, porque grande parte ele tá lá na Solve, né, dando atenção aos clientes. Aí. Mas o Zeca responde para você. Beleza? Aproveita para já dizer pra gente aqui se você gostou desse primeiro episódio e que outros especialistas, que outros assuntos você gostaria de estar aqui ouvindo nesse bate-papo super descontraído com a Solve. Beleza? Eu sou Luana Souza, espero que você tenha curtido aí esse primeiro bate-papo comigo, mas nos próximos, o nosso especialista é quem vai ficar aqui no comando. Zeca, mais uma vez, muito obrigada, tamo junto. Então, pessoal, é isso aí. Foi top estar aqui com a Luana, com a equipe dela aqui. Ó, se vocês também quiser também fazer parte dessa história aqui da Conecta, a Conecta também é top, tá? Ó, vem pra Conecta que ela tá top, hein? Valeu pela moral, Zeca. Isso aí. Bom, então é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tamo junto. Fui!